Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula, agora sobre o numeral. Bem, o numeral é a palavra que atribui quantidade aos seres e os situa numa determinada sequência. Bem, os numerais são palavras variáveis e já que são palavras variáveis, vão flexionar em gênero e em número apenas. Os numerais só flexionam-se em gênero e em número. E também tem as suas classificações. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionário. Nós estudaremos cada um desses na íntegra. Os numerais cardinais são aqueles que expressam quantidades exatas dos seres. Aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e por diante. E aqui eu coloquei um exemplo com o numeral cardinal. Olha só, comprei 5 caixas de chocolate. Então 5, aqui o numeral cardinal, indicando a quantidade exata de caixas de chocolate. Agora uma observação. Os numerais 0 e ambos também podem ser encaixados nos numerais cardinais. 0 e ambos, a expressão ambos. Por quê? Porque ambos é o mesmo que 2, ou os dois. Daí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Pai e filho procuravam emprego. Ambos, aqui podem observar, ambos já estão trabalhando, ou seja, os dois já estão trabalhando. Os ordinais, como o próprio nome já dá a ideia, indica ordem ou posição numa determinada sequência. Então eu posso dizer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Percebam que esses numerais já indicam, já dão uma ideia de sequência, de ordem. Então quando eu falo assim, Mariana senta na quarta carteira da fila. Quarta carteira, numeral ordinal aqui, dando a ideia de quê? De uma sequência, de uma posição em que Mariana está sentada, numa ordem. Os multiplicativos indicam um número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Então eu posso dizer dobro ou duplo, triplo ou tríplice, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e aí por diante. Por quê? Porque esses numerais multiplicativos indicam a quantidade de vezes pelo qual o número é multiplicado. Daí eu tenho um exemplo aqui, ó. A piscina nova é o dobro da outra. Dobro aqui, numeral multiplicativo, mostrando que a piscina nova tem o dobro do tamanho da antiga. Os numerais fracionários são aqueles que expressam diminuições proporcionais de quantidades, divisões ou frações. Então, eu utilizo meio, terço, quarto, quinto. Não confundam o quarto, o quinto e o sexto fracionários com os ordinais, porque é diferente eu falar Maria é a quinta, o João é o quinto da fila e falar gastei em vestuário 1/5 do que gostaria de gastar. Observem aqui, quando eu digo gastei em vestuário 1/5 do que eu gostaria de gastar, é o seguinte, eu gostaria de gastar isso aqui, mas só gastei isso aqui 1/5, que também pode ser representado desta forma. Então é diferente o quinto, o quarto, ordinais. Agora uma observação. Existem numerais que designam um conjunto, mas referem-se a um número exato de coisas. Alguns gramáticos classificam esses numerais, essas palavras, como numerais coletivos. Vamos ver uma lista sobre eles? Daí eu coloquei uma pequena lista com alguns numerais coletivos aqui. Quando eu falo em bimestre, vem logo em minha mente o quê? Um período de 2 meses. Quando eu falo em novena, estou me referindo a um período de 9 dias. E quando eu falo sobre dúzia,
Estou me referindo a um conjunto de 12 coisas. Milênio, a um período de 1000 anos. Década, a um período de 10 anos. Então, embora essas palavras aqui, bimestre, novena, dúzia, milênio, década e outras que existem, embora elas designem conjuntos, mas referem-se a um número exato de seres, como eu mostrei aqui. O numeral liga-se ao substantivo de duas maneiras, ou acompanhando o substantivo ou substituindo-o. Quando ele acompanha o substantivo, ele é chamado de numeral adjetivo. Daí tem um exemplo. As crianças comeram 10 mangas. Eu destaquei aqui o numeral 10, que é cardinal. Por que é numeral adjetivo? Porque ele está acompanhando o substantivo mangas. Agora, ele é numeral substantivo quando substitui o substantivo. Exemplo, as crianças comeram 10 mangas e eu comi 2. Esse 2 aqui, deixa claro, é bem perceptível que está se referindo ao quê? A mangas. Então não precisa repetir, substituir e já temos a noção bem clara de que se refere a mangas. Por isso que é numeral substantivo. Agora, observem só. Tenham atenção com o seguinte. Não confundir o artigo indefinido um ou uma com o numeral e uma. Vejam só, muitas pessoas se confundem, mas é bem fácil distinguir. Quando o ou uma é numeral, a ideia de quantidade fica bem evidente no texto. E também, geralmente, o e uma, que é numeral, vem acompanhado de palavras que reforçam essa ideia de quantidade. Palavras como apenas, somente, só. Vejam só, num texto, quando tem assim, vou sair para comprar um vestido. Então, esse aí, vou sair para comprar um vestido, dá a ideia de quê? De um vestido qualquer. Não dá, eu não estou aí colocando uma ideia de quantidade. Diferente de eu falar, vou sair para comprar apenas um vestido. Aí sim, a palavra apenas, que veio antes do numeral 1, está ali para reforçar a ideia de quantidade. Então, este 1 vai ser numeral. Como eu falei no início, os numerais flexionam-se em gênero e número. Agora vamos ver em que situações e quais numerais podem flexionar em gênero, primeiramente. Os cardinais que vão flexionar em gênero, são os numerais cardinais 1, que pode flexionar para o feminino uma, 2, duas, ambos e ambas, apenas. Esses aqui, os cardinais, só estes aqui que podem flexionar em gênero. E as centenas a partir de 200, 200, 300, 300, 400, 400. Então, os cardinais que podem sofrer flexão de gênero são esses aqui. Agora, todos os ordinais podem sofrer flexão de gênero. Primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira, quarto, quarta e aí por diante. Já os multiplicativos, somente quando empregados com valor adjetivo. Quando ele está sendo empregado, o numeral multiplicativo com valor adjetivo, aí sim ele vai poder sofrer flexão de gênero. Temos aqui um exemplo, O atleta deu um salto triplo. Então, ele pode flexionar aqui, por quê? Porque ele está com valor adjetivo, porque está também acompanhando o substantivo salto, salto triplo. Agora, ele tomou uma dose dupla de vitaminas. Dupla, tem o masculino duplo. Então, pode flexionar porque está aqui com valor adjetivo, concordando com o substantivo aqui, acompanhando o substantivo dose. Agora, os fracionários. Podem ser flexionados os fracionários meio e meia, porque eles devem concordar com o substantivo a que se refere.
a que se refere, então por isso que meio e meia devem flexionar por conta disso. E os demais só flexionam-se quando vem acompanhado da palavra parte. Comi a terça parte do chocolate e aí por diante. Os numerais que sofrerão flexão de número são apenas os cardinais terminados em ão, no caso de milhão, milhões, bilhão, plural, bilhões. E os cardinais terminados em vogal, mas apenas quando são empregados com valor de substantivo. Como no exemplo aqui, ó, fiquei com 2 oitos em matemática. Esse oitos aqui tem valor de substantivo, por isso que foi flexionado em número. Todos os ordinais também sofrerão flexão de número. Primeiro, primeiros, segundo, segundos, milésimo, milésimos, centésimo, centésimos. Agora, os multiplicativos só sofrerão flexão de número aqueles que são empregados apenas ou somente com valor de adjetivo. No caso aqui, ó, o atleta deu 2 saltos triplos. Então, triplos aqui está com valor, que é o multiplicativo, está com valor de adjetivo. Por isso que ele foi flexionado em número. E os fracionários que sofrerão flexão de número são aqueles meio, metade, terço e os representados pelos numerais cardinais quando expressam quantidade de frações. Por exemplo, aqui, ó, 1 terço, 2 terços. 1 quinto, 2 quintos. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro o assunto para vocês e na próxima aula aprenderemos sobre os pronomes. Até lá!